agradecemos por podermos mais uma vez meditar na Tua santa e gloriosa palavra, que nos salva, que nos cura, que nos liberta, que nos transforma, em nome de Jesus, meu Pai. Eu oro, Senhor, crendo que a partir de hoje coisas tremendas, meu Deus, irão começar a acontecer em nossas vidas. Ó Senhor, uma postura melhor, meu Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, e que a gente venha ser sarado nessa manhã, hoje e sempre. O povo de Deus diz amém. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, Mateus 13, versículo 24. Mateus 13, versículo 24. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o rei dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Pai, eu te louvo, Senhor, por essa palavra, e que a tua revelação, meu Deus, se manifeste, meu Deus, no nosso meio, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Pode assentar. Coloquei essa mensagem também, né, o esboço lá no nosso grupo da igreja. Não é para você ficar acompanhando aqui, não. É para você chegar em casa e poder estar ali meditando também, né, tudo de novo. Glória a Deus, aleluia. Barriga grande em Jesus, aleluia, oh glória. Bom, o Senhor Jesus, naquela época, ele trouxe várias parábolas, ilustrações, para aquele povo daquela época, né? Então, você analise comigo, naquela época existia muita agricultura. Então, o Senhor trouxe essa parábola, porque ele estava levando uma palavra para aquele povo que conhecia muito ali, do que era plantar, do que era colher, aquela coisa toda. Então, ele usava estas parábolas para o povo entender de verdade, né, a revelação de tudo aquilo que Jesus queria fazer. Então, se você olhar, naquela época, o que mais se consumia era o trigo. Então, o povo sabia muito bem do que Jesus estava falando, e como Jesus estava mencionando, né, as suas ideias, que ele queria ministrar sobre o povo. Então, para o povo entender com claridade, ele trouxe, ou ele expressou, o trigo e o joio. E se você olhar comigo, o que quer dizer o trigo, era o alimento mais consumido daquela época. O joio, todo mundo sabia de que ele era algo que não prestava para nada, né? O trigo, ele crescia e ele era flexível. O joio, ele crescia, ele era duro, né? Aí que a gente começa então a trazer as nossas conclusões, se somos trigo ou se somos um joio. O semeador, ele quando vai plantar, eu já mexi muito com isso, muito não, um pouco.
mas a gente tem muito cuidado, porque não pode errar em nada. Você tem que primeiro o quê? Procurar uma boa semente, preparar a terra. Uma boa semente tem que ser jogada ali, para o quê? Para você ter uma boa colheita. Então, o semeador, ele vai longe para procurar essa boa semente, e quando ele acha aquela boa semente, ele vai com certeza, na hora do plantio ali, nós vai dar uma boa safra, nós vamos colher muito, porque a semente está, de primeira. E aí, ele fez tudo com carinho, pegou ali as pessoas para poder semear a boa semente. E o que me chama a atenção é de que eles trabalhavam durante todo o dia, e na hora do seu descanso é que veio o inimigo e plantou o joio lá no meio. Quem que plantou o joio? Os concorrentes. Porque os concorrentes que também plantavam o trigo, eles precisavam de que a sua colheita é que fosse comprada com melhor preço. Então eles usavam isso para desvalorizar a colheita do concorrente. Chegava lá, plantava o joio lá no meio, porque na hora da colheita, o que ia acontecer? O trigo misturado com o joio. O trigo bom, mas o joio que ia virar o quê? Uma palha, não presta para nada. Então fazia com que o trigo perdesse a sua qualidade. E uma coisa importante que nós não podemos deixar de mencionar é de que quando os semeadores estavam cansados, eles precisavam o quê? Parar para descansar, para relaxar, para continuar no outro dia a obra. É nessa hora que o inimigo usou para chegar lá e plantar o joio lá no meio. Aí você traz para as nossas vidas como que as pessoas hoje são contaminadas, perdem a essência, no nosso momento de relaxamento, no nosso momento de descanso. É naquele momento que a pessoa ela é contaminada. Você presta bem atenção, ninguém é contaminado, por exemplo, com a pornografia, quando a família está toda reunida. É sempre quando a pessoa se retira para um cantinho, para um banheiro, com uma salinha, escondidinho ali, sozinho, distraído, e começa então a ser contaminado. Você pega um casal, ele, para poder sair dos propósitos de Deus, ele precisa ser contaminado. Aí ele começa a ter problemas conjugais. Um não começa a conversar muito com o outro. Um começa a usar o celular só longe do outro. Se chegou no ambiente, o outro sai. A conversa quase que já não existe mais. É nesse momento que o inimigo vê aquele lar dividido e semeia a má semente. Você é maltratado, você é afrontado dentro da sua casa, aí você chega no seu trabalho e ninguém sabe. Aí lança um coleguinha de trabalho lá e fala assim: "Ó, como você está bonito, como você está bonita." Acabou. Ali já foi consumado a desgraça. A pessoa, ela está na presença de Deus, mas numa distração, a má semente, ela é introduzida no coração. Eu não acredito que joio, ou não é possível o joio virar trigo, mas é possível uma pessoa
dentro da igreja, ter atitudes de joio. Pastor, como é que é isso? Você pega comigo, até anotei esse versículo de Jesus lá na cruz, crucificado. Tinha 2 ladrões também crucificados, um afrontando Jesus, o outro se mostrou arrependido. Aí eu raciocino, aquele ladrão arrependido, ele alcançou a bênção através de quê? De uma postura, de um reconhecimento de erros. Ele pode ter roubado, como ele estava ali como um ladrão, mas ele pode também, às vezes, até ter matado, prostituído, adulterado, pode ter feito um tanto de coisas, e na última hora, ele arrependeu, e o próprio Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Houve arrependimento, mas ele viveu com atitude de joio. Aí eu olho para mim, para vocês aqui, nós somos pecadores, atitude de não com medo de falar, né? Atitude de joio. Nós erramos, nós caluniamos, falamos mal de outras pessoas, falamos mentiras. Atitude de quem? De joio. Mas o arrependimento nos traz de novo a cena com Jesus. Mas sem o arrependimento não vai funcionar. O que é arrependimento, igreja? Arrependimento é quando a palavra é pregada, ela entra e eu mudo de situação. O que mais a gente tem visto, eu já falei isso em alguns cultos atrás. Eu falo isso porque eu fiz isso comigo, né? Você, no início, você sabe o que é pecado, sabe o que é coisas erradas, e aí você pega para poder encurtar a oração, junta tudo num balaio e joga para o Senhor Jesus. Está aí, ó, os meus pecados. Aí eu, analisando a minha vida, engraçado, eu ajuntei tudo, já pedi perdão por tudo, mas não me livrei de nenhum. Não me livrei de nenhum, continuo a mesma pessoa. Será que é assim mesmo? E aí a gente começa a analisar a nossa própria vida. Será que é assim mesmo? Não é assim. Não é assim. Jesus não é lento, não é retardado, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe todas as coisas e todo poder foi dado a Ele. Se eu trago Ele para dentro da minha vida de verdade, a minha libertação não vai ser lenta, a minha transformação de vida não vai ser retardada. Pelo contrário, vão acontecer transformações na minha vida. Comecei então a correr atrás disso. Tem alguma coisa errada, eu tenho que me libertar. Peguei um por um. É você agora, ó. Prostituição. Eu não te aceito. Todos os momentos da vida, todos os atrativos, você então começa o quê? A guerrear em cima daquilo. Eu não aceito isso na minha vida. Isso não vem do Senhor. Isso é pecado. Eu não quero me afastar do Espírito Santo. Eu quero a presença de Deus. Até o momento aquilo já não tinha mais interesse para mim. Eu fui o quê? Liberto. Eu arrependi de verdade e convoquei o Espírito Santo para atuar na minha vida, me socorrer. Como eu serei cheio do Espírito Santo gostando de prostituição, irmão? Como que eu vou querer ser cheio do Espírito Santo agindo contra a palavra de Deus? Eu estava num lugar, nossa, vi gente demais. Fiquei olhando aquele tanto de gente. Disse, meu Deus, por isso o negócio está desenfreado. Como que vai dominar todo mundo?
Como nós vamos controlar todo mundo? Está tudo ao contrário. As coisas se inverteram. É muita gente. A gente vai se levantar para pregar, o povo não quer saber de nada, não quer ouvir a palavra, o povo quer continuar na carnalidade. E estão afrontando o povo de Deus, sim ou não? Você pega num lugar aí, mulher com mulher, eles não respeitam não, lasca beijo lá, um na outra lá, e acha que isso é lindo. Contra a palavra, vai para o inferno, sim ou não? Sim. Está errado. Por quê? Eu estou dizendo isso? Não, a palavra de Deus fala isso. Se a pessoa, ela pode querer ir para onde ela quiser. Mas se você quer tirar o errado de dentro de você, você tem que combater isso dentro de você. E eu comecei a fazer isso, pecado por pecado. Atitude errada por atitude errada, a não aceitar, porque eu sei que algo estava introduzido dentro de mim e que eu não queria isso. Mateus 13:26 diz assim: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então o joio, ele cresce no meio do trigo, ele cresce no nosso meio. E eu não posso ficar julgando ninguém, porque o homem gosta de ser justiceiro, né, Juninho? A gente às vezes está dentro da igreja e fala assim: aquele irmão ali é joio, não vai descer, aquilo ali é joio. Esse não é o nosso papel, irmão. O nosso papel é orar, interceder, porque quem julga é Deus, né? A pessoa às vezes pode estar com atitude de joio, mas aí é problema dela com Deus. Eu tenho que interceder. Aquela pessoa está cometendo erros, e que eu também às vezes já cometi, ou que às vezes eu estou cometendo também. Isso acontece muito, da gente falar das pessoas coisas que nós fazemos também. Isso se chama hipocrisia, e que necessita de tratamento também. No nosso momento de descanso, o joio, ele pode ser semeado nas nossas vidas. Naquele momento nosso de fazer uma viagem, né, de fazer um almoço na nossa casa, chamar os amigos, é o momento de relaxar, né, de distrair. Talvez esse é o momento perigoso, aonde chegam pessoas contaminadas, aonde às vezes até o próprio joio chega lá para visitar a sua casa. Imagina, né? Você trouxe para dentro da sua casa. Por quê? Porque você não está vivendo um momento bom. Quando a gente está vivendo um momento bom, a gente não vai cometer esses erros. Para que eu vou me expor? Né? Mas as pessoas, quando elas estão contaminadas, elas têm necessidade de estar no meio de muita gente, às vezes para ser feliz, para extravasar, né? Eu conheço muita gente assim, né? Que tem necessidade de falar, fica doido para falar, e às vezes fala demais, erra muito. E quando a gente está na visão, a gente é mais prudente, a gente é mais seguro. Não é? Quantas pessoas levam o joio para dentro da sua casa, para dentro do seu quarto, para conhecer seu quarto, para poder ministrar ali inveja, para poder atacar ali o seu casamento, e do nada, quando aquilo acaba, você e seu marido, ou você e sua esposa, começam a brigar do nada. Vão em lugares que não tem que ir, recebem ministrações que não tem que receber. Levar o joio para dentro de casa. Eu lembro quando a gente, casado de novo, meus meninos, né, e tal. Aí nós fomos numa festinha de aniversário e comeu solto lá com esquinha da Xuxa. Rapaz, cheguei em casa, meus meninos numa gritaria, numa febre alta, e Deus falou comigo assim: você levou seus filhos hoje em um lugar que não deveria ter ido.
que é isso? Eu não estava entendendo ainda direito as coisas. Deus falou assim: repreende a contaminação sobre os seus filhos e você vai ver um milagre. Meu irmão, sabe o que é isso aqui? Ó? Acabar a fé instantâneo. E às vezes a gente fica brincando com as coisas espirituais, sabe? Nós não temos que sermos, levarmos a nossa vida, por exemplo, como um lobo. Né? Existe o joio, como existe o lobo, como existe a ovelha, como existe o trigo. Né? O lobo, ele é para o quê? Ele mata a ovelha, ele mata e come. Né? Está cheio de pastor lobo, que está o quê? Pegando ovelha. Sei que Jesus tem poder, isso é para rir, para ficar triste, mas existe isso. Né? E existe lobo que quer disfarçar de ovelha ainda. Aí já é mais fácil, porque basta você pôr uma correção que o lobo rosna. É assim que funciona. Né? Às vezes você pensa assim: sou ovelha. Ovelha, você pode às vezes até pensar, mas se você tiver atitude de lobo, você também pode ser lobo. Porque a ovelha, ela obedece o pastor. E o que mais a gente tem visto hoje são pessoas o quê? Rebeldes, que não gostam de normas, que não gostam de organizações e que se levantam contra pastores, contra líderes. E quando vai receber uma correção, ela vai embora. E sempre tem o objetivo de levar mais alguém. Porque o lobo, quando ele se veste de ovelha, primeiro ele matou uma para poder pegar o corinho da ovelha e pôr nas costas para poder mostrar que é ovelha. Mas não é ovelha. Mas não cabe a mim julgar. Cabe a mim o quê? Orar forte. Orar forte pela misericórdia de Deus. Orando forte, Deus entra e resolve a causa. O que não podemos é sermos o quê? Omissos. Eu estou vendo que está errado. Tem alguma coisa errada aí. Nós vamos fuçar, nós vamos mexer, nós vamos orar, nós vamos determinar. E vai aparecer quem é quem. Vai aparecer. O lobo, ele não consegue ser ovelha muito tempo. Logo ele quer voltar às suas raízes. As suas raízes é ir para os lugares altos, solidão, ficar lá de cima só olhando, né, as ovelhas lá. Aquele que dispersa um pouquinho, ele vai e ataca. Esse é o papel do lobo. Né? E cabe o pastor e as ovelhas estarem sempre o quê? Unidas, agrupadas. É assim que funcionam. E o Senhor Jesus sempre usando dessas ilustrações para fazer a gente entender as coisas espirituais. Como que o inimigo está nos vendo hoje? Relaxando demais? Procurando relaxamento demais? Porque uma serpente, quando ela pica uma pessoa, ela pica de uma maneira que vai para a corrente sanguínea, vai contaminar todo o corpo. Se eu sou contaminado, a minha vida, ela não vai ser de vento em polpa. A minha vida vai ser o que? De apostasia, sempre com dificuldade para orar, sempre com dificuldade, com rejeição à leitura bíblica, sempre com dificuldade de permanecer mais tempo na presença de Deus. Eu vou achar monótono. Monótono é esse mundo que sempre faz a mesma coisa, não tem novidade nenhuma. É matar, roubar e destruir. É o que promove o mundo. Quer mais coisa monótona do que isso? Agora vai dar lugar para o Espírito Santo. Teremos novidade de vida. Todos os dias recebemos uma palavra nova, uma unção nova, uma revelação nova, porque assim é o nosso Deus. Você não queira nem ver quando uma pessoa é picada de uma cobra. Ela tem convulsões. Falta ar.
e sem lugar. Ela incha toda. Assim é a pessoa sem o Espírito Santo. Ela fica ansiosa, ela fica fogosa, esquisita, sem lugar, todo lugar está ruim, tudo está ruim. Ela nunca direciona a sua vida para as coisas de Deus, porque ela foi contaminada. Quem está entendendo diz amém. Amém. Pois é nessa hora que o joio é plantado, na hora que a gente está relaxado, afastado de tudo. O joio é plantado, aí de repente do nada você começa a ser alvo fácil pelas trevas. Alvo fácil pelas trevas é uma mulher não aguentar um elogio fora do seu lar e ela receber aquilo e aquilo destruir a sua vida por completo, tanto a dela quanto dos seus filhos. É você estar magoado em casa, não é? E o diabo vê isso e vai e lança uma palavra delicada, né? Um elogio. Nossa, está cheiroso, nossa, está cheirosa. E a hora que você vê, você passou o dia inteiro, a noite inteira e ainda sonhou com aquilo. Foi contaminado. Se não se voltar para a presença de Deus, arrependendo de tudo aquilo de onde começou aquela manifestação diabólica, você vai cair. Vai cair. Esse é o plano do diabo, fazer com que as pessoas caiam e não se arrependam. Você pode ter cometido os maiores erros, como aquele ladrão lá do lado de Jesus cometeu, mas ele quis ter com Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele quis ter com Jesus. Quando a gente quer ter com Jesus, os nossos olhos se abrem. Aleluia. Nosso raciocínio Aleluia. começam a bater as coisas. Aleluia. Meu ouvido começa a ouvir, a querer ouvir as coisas de Deus. Aleluia. Né? Mas com uma pessoa contaminada, ela não quer ler Bíblia. Ela lê tudo que for dado para ela. Uma pessoa contaminada, ela não quer ouvir pregação. Ela reclama. Nossa, já olha logo lá quanto tempo que dura. Se for curtinho, eu até faço o sacrifício. Mas se for longo, não vejo de jeito nenhum. Eu tenho muita coisa para fazer. Porque a pessoa está contaminada, ela não tem ouvido para aquilo. O ouvido dela agora põe uma fofoca no ouvidinho dela. Ela vai esmiuçar tudo. Ela vai aquilo ali se passa um entretenimento. É um momento de passatempo ótimo, maravilhoso, porque dali eu saio cheio de novidades para contar para meus amigos, para minhas amigas. Você escutou? Você já sabe dessa logo. Você sabe o que aconteceu com o fulano? Ah, não era assim. Contaminado, mas a pessoa não percebe isso. Não percebe que o que chama a atenção dela são coisas imundas, coisas ruins. E para poder mudar essa história, meu irmão, tem que combater um bom combate. Aleluia. Porque uma pessoa contaminada, até limpar o sangue dela, não é de um dia para o outro. É uma determinação incansável, o tempo inteiro, até o último dia. Porque vivemos num mundo que jaz no maligno. Só o Senhor é Deus. É assim que funciona. Só o Senhor é É Deus. assim que funciona a vida. Imagina se eu conseguisse entrar na mente de cada um aqui fora da igreja. Imagina, eu fico imaginando isso. É gente demais esse planeta. Todo lugar tem congestionamento, todo lugar tem muito carro, todo lugar tem muita gente, todo lugar tem um monte de cabeça, cada um pensa de um jeito. Eu já fui jovem, já namorei. Nossa, um namoro mundano é terrível, só pensa naquilo. Agora, imagina um namoro de Deus.
Só pensa em coisas do céu. Agora um namoro ruim, só pensa naquilo e ainda fala que não dá conta de parar. Contaminado. Contaminou o sangue. A pessoa começa a ficar só pensando naquilo. Só pensando naquilo. Só pensando naquilo. Aquilo é um passo para prostituição, para adultério, para pornografia, para os namoros ilícitos, ou mulher com mulher. Ele fica doido. Fica tudo o quê? Uma bagunça tremenda. É o que o mundo está. É muita gente falando na cabeça de muita gente. E se você não tiver essa essência, vai ser contaminado. Quem está me entendendo, irmão? Diga amém. A nossa casa, é necessário que a gente entenda que ela é escolhida por Deus como um lugar de crescimento. É você entrar no quartel-general, sabe? Eu vou entrar aqui para carregar minha bateria. E o que está acontecendo é que as pessoas estão entrando dentro da casa e estão levando a sujeira da rua para dentro de casa. Pessoas que vivem desapercebidas das coisas espirituais, da seriedade que são as coisas espirituais. Se o meu ouvido não treinar, irmão, eu vou cansar de falar. Vou chegar uma hora e vou falar assim: nossa, não aguento mais pregação. Nossa, toda hora é orar, toda hora é acordar de madrugada, todo dia eu peço a mesma coisa. Vai fazer diferente. Vai fazer diferente. Você se contamina em qualquer lugar que você estiver. Sabe por quê? Nós não conseguimos ler a Bíblia o tempo inteiro. Nós não conseguimos orar o tempo inteiro. E é no momento que eu estou relaxado que o inimigo vem e planta um joio lá no meio. Para perder a qualidade. Perdeu a qualidade. Perdeu o valor. Porque na hora que você precisar de que alguém venha e coloque ali o valor certo da sua mercadoria, daquilo que está dentro de você, ela está suja, ela está contaminada. Igual. Aí eu te pergunto, o que adianta eu ir em um culto que vai ser ministrado o Espírito Santo? Estou todo contaminado, irmão. Eu preciso me descontaminar primeiro. E esse trabalho de descontaminar, ele é particular, é eu e Deus. É eu abrir o meu coração em Deus. Enquanto eu não recebo isso e direciono a minha vida para isso, eu só dou lugar para Deus aonde tem grandes movimentos. Presta atenção no que eu vou dizer. Você vai em um show. Ali aparentemente parece estar dando lugar para Deus. Está vendo um grande movimento, aquela coisa, tudo preparado. Nossa, que maravilha, aleluia, Deus está aqui, Deus está mudando a minha vida e tal, que maravilha. Aí chega lá fora, você não consegue fazer aquilo mais. Emoção. Agora você dá lugar para Deus. A hora que o Lucas estava louvando aqui, e a Beatriz, Deus falou assim comigo: olha bem, dá lugar. Você vai me sentir com muito ou pouca gente. Você vai receber da minha parte, independente do movimento. Não é? Os selados pelo Espírito Santo, em todo lugar, ele relaxa, mas ao mesmo tempo, ele está ligado na rocha, ele está firmado na rocha. Ele está ligado no trono. Eu estou relaxando, eu estou de férias, eu estou pulando, eu estou nadando, mas eu estou atento nas coisas espirituais. Eu sei como estão me olhando, eu sei como estão acontecendo ali as coisas no mundo espiritual. Eu estou sentindo no espírito. Aquele é um lugar podre, aquele é um lugar imundo, mas aquele pode ser outro lugar que tenha adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Um dia eu estava conversando com um drogado. O drogado
olhando para mim assim, você está desconfiado disso? O que está acontecendo? Eu sei quem está aqui, eu sei todos os que usam. Você está com medo de algum traficante vir te matar, né? Eu estou com medo de te usar. Misericórdia, Jesus. Tem que ficar atento. Eu sei. Aquele que usa, fala mentira demais. Aquele que usa fala mentira demais. Aquele lá também. Eles conhecem entre eles quem é quem. Se eu tiver na unção, eu vou olhar nos olhos das pessoas, eu vou saber quem é quem é aquele que está realmente comigo ali naquele lugar. Por isso o povo hoje está perdendo tempo demais, pregando para quem não tem nem que pregar, perdendo seu tempo. Sacode a poeira. Tem gente que quer ouvir, precisa ouvir, fica perdendo tempo. Pregar para joio, irmão, não dá para perder tempo. O joio, ele não enverga, ele é duro. Deus manda palavras proféticas. Devolva o dízimo, ela não devolve. Para de mentir, ela não para. Para de adulterar, ela não para. Ele não enverga. Agora a pessoa que comete o erro, mas quer ter um encontro com Jesus, ela recebe a palavra. Nossa, é para mim. Tento escapulir daqui, dali, mas não tem jeito de escapulir. Ai, eu sou isso mesmo. Meu Deus, me fortaleça, me dá, Senhor, uma unção forte, poderosa. Eu preciso ser largado por isso. Eu preciso me abandonar, Senhor, abandonar essa má prática, meu Pai. Eu preciso ser descontaminado, Senhor. Ela vai conseguir. Ela vai conseguir. Do contrário, posso arrancar o joio? Os servos falaram para o mestre, mas o senhor não plantou aqui só sementinha boa? Vai quando aí? Ele disse, você não plantou só sementinha boa? O senhor quer que a gente vai lá e arranca esse joio? Ele não. Dizendo a eles assim, esse não é o seu serviço. É quando a gente trabalha de acusador dentro da igreja. Aquele é joio, aquele fulano fez isso, aquele fulano fez aquilo. Esse não é o nosso trabalho, de ficar acusando ninguém, apontando defeito de ninguém. Esse é o trabalho do Senhor. No último dia, né? Ele disse assim, olha, não faça isso, não arranque não, porque você pode arrancar o trigo junto, né? Espera no dia da colheita. Você vai separar, os meus ceifeiros sabem, vão separar o joio do trigo. O joio você vai queimar porque não presta para nada, mas o trigo você vai levar para o meu celeiro. Sabe o que significa isso? Celeiro é a eternidade com Deus, aquele que luta nessa terra para poder ser o trigo, dar o fruto, servir para algo tremendo. Ele vai ser separado, não por mim e não por você, mas pelo Messias. Minha alma tem muito valor, sua alma tem muito valor. Não dá para a gente ficar brincando mais não. Não dá para brincar. Você vê a luta que é para congregar. Você vê a luta de muitos aqui que não conseguem. Manda mensagem para mim, pastor, não estou dando conta de hoje. Fico choroso. Uns nem mais satisfação dão. Estão fraquinhos na fé, divididos. A gente que está dentro da casa de Deus, a gente tem que aproveitar essa situação e se fortalecer cada dia mais. Ter a presença de Deus cada dia mais.
Nós não podemos brincar de sermos cristãos. A régua ela é mais alta para quem já está dentro da igreja. Não pense você que vai ser igual ao pessoal desse tratamento do pessoal lá do mundo, não. Você já está mais na frente. Já está na hora de arrancar uns cascões aí mais profundos, né? Vai às vezes doer um pouquinho, mas é para você o que? Ser salvo. Tem que largar as coisas desse mundo, dessas coisas que jazem o maligno. Eu preciso treinar o meu ouvido, meus olhos, porque senão no momento de relaxar, eu vou ver coisas que não prestam, irmão. Vai criar em você vontades que não estão vindo de Deus, devido à fraqueza espiritual. Mas não dá para mim poder fazer alguma coisa para você se você não arrepender. Ontem na célula dos jovens, célula boa, rica, poucos participando, semana inteira tem gente que não participou nem de um culto, nem online, você não precisa nem sair de sua casa. Isso é um absurdo. Eu fico com vergonha, sinceramente. Isso é um absurdo. Falando de perdão, hoje as pessoas falam que perdoaram, mas ainda não largaram aquela coisa ruim dentro dela, de querer ver a desgraça da pessoa que às vezes um dia falou mal, falou alguma coisa, e o dia que você encontra com aquela pessoa, olha, eu te perdoei, tá, mas não esqueci não, ainda joga na cara ainda. Eu te perdoei, tá, mas não esqueci não, você fez isso. Vingativo. São manifestações que não tem nada do Espírito Santo. A palavra de Deus me fala no Mateus, a oração do Pai Nosso. Isso aqui. Mateus. Acha aí também. Senhor, perdoa os meus pecados. Não, primeiro ele fala, santificai-vos o meu nome. Então eu preciso santificar o nome do Senhor Jesus dentro da igreja e fora da igreja. Perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. As pessoas querem o perdão, mas não querem perdoar. Não vai resolver isso, não vai funcionar. Essa logística aí vai te levar para um lugar longe das coisas do Senhor. Santificar Deus dentro da igreja e fora da igreja. Eu sei que você já cometeu muitos erros saindo de um culto abençoado, ir para casa e fazer uma lambança tremenda, brigar, xingar, falar palavrão, coisas horríveis. Mas o trabalho de Jesus é o quê? Fazer você arrepender disso, porque pode voltar a acontecer. Você entende? Você errou várias coisas essa semana, mas o trabalho de Jesus é fazer você ter uma semana diferente da que passou. Esse é o trabalho da palavra de Deus, onde Deus entra, é para transformar vidas, não é para você ficar 10 anos ansioso, deprimido. Isso não é coisa chique de madame, não. Tá? Parece que hoje em dia o pessoal acha que é chique falar que está deprimido. Isso não é chique. Isso tem que sair em nome de Jesus. Do mesmo jeito, não é bonito a gente seguir errando nas mesmas coisas. Eu quero o céu. Minha alma tem valor. O Senhor está lutando por ela. O Senhor está com sede de mim. Mas eu também tenho que entender que o inimigo está tentando trabalhar nos momentos de relaxamento meu. Nos momentos de relaxamento, na hora que eu sento lá na minha
salinha, liga a televisão, e ali, se eu não tiver ligado no trono, eu vou receber um monte de ministrações. Só Deus sabe quais são. Só Deus sabe no que eu tenho prazer, extras de prazeres, né? Eu preciso acordar para isso. Fecha os teus olhos. Jesus. Qual é a nossa realidade?